Oi amigos, tudo bom? Bom estar aqui pela primeira vez. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E antes que vocês me xinguem, fale, pelo amor de Deus, Isabel, é a 15ª vez que você fala que vai embora e vai... Não, que fique, vai embora, que fique embora. Eu não fui embora, tá tudo bem ainda, só um pequeno tempo. Por quê? Porque, gente, Isabel pegou influenza, tipo, a semana passada, fui diagnosticada, né, fiz teste de farmácia na sexta-feira, eu tava mal desde quarta. Então, gente, né, aqui também é um canal super informativo pra vocês. Se cuidem, usem máscara em lugares públicos, principalmente se vocês moram com idosos ou pessoas de grupo de risco. No caso, como eu expliquei pra vocês antes da minha doença autoimune, pra muita coisa eu acabo sendo grupo de risco, então eu tô desde quarta-feira fora do trabalho, voltei mais ou menos a trabalhar hoje, vou voltar melhor amanhã, mas se cuidem da maneira que vocês conseguirem, né? Lavar a mãozinha, tudo isso bonitinho. Se você tá sentindo uma tossezinha, se você tem a possibilidade de não tossir na cara dos seus coleguinhas de trabalho ou de eventualmente não ir trabalhar para que tenha esse privilégio de poder fazer o trabalho dentro de casa, faça, porque eu sei que quando eu fui diagnosticada com a influenza, a farmacêutica foi uma fofinha, acho que foi na drogaria, Drogaria São Paulo, agora eu não sei. Ela falou, fique longe de idosos e de pessoas imunossupressoras, ou seja, imunossuprimidas, imunossupressoras. Desculpa, enfermeiras e médicos que estão me vendo. Mas eu falei, ótimo, vou ter que ficar longe de mim mesma, porque de fato é agressivo no sentido de transmissão e, cara, eu tô, tipo, com o ouvido bem podre ainda, então foda-se, né? Já falei bastante de doença, chega. Mas só pra explicar a minha ausência antes que vocês comecem a ser cri-cris. Cris começa a me mandar mensagem e fala, Isabelzinha, não dá pra confiar em você. E sim, não dá. Mas dessa vez eu tô firme. Tô firme com vocês. E bom, gente, hoje que eu fui gravar, eu mandei mensagem pra Luquinhas. Luquinhas falou, deu algumas dicas também do que a gente pode falar. Mas, bem hoje, porque eu sou uma pessoa de sorte, os astros se alinharem e falam, Isabel, grava hoje pra você estar se sentindo melhor. O Santos anunciou o Igor e anunciou também o Ilharão. E muito que eu tô lendo, muito que o Gé e o Wall estão falando, né? A Ana Canhedo, o Lucas Mussetti, tudo, é que o Santos realmente, nesse momento de que a gente sabe que não é um momento rico do Santos, porque nunca é, né? Desde que foi se fundado o Santos Futebol Clube, nunca viu dinheiro. E é um Santos que tá tentando, minimamente nessa janela, eu acho que também ser um time que faz a manutenção do elenco, tá? Eu acho que coisas que foram muito importantes pro Santos, a coisa mais importante pro Santos nessa janela, cara, acima não, mas é porque o Neymar é muito importante pelo efeito Neymar, que a gente já falou em outros vídeos aqui, mas é o fato do Santos ter terminado, ter terminado não, né, mas antes dessa pausa, ter ficado fora da zona de rebaixamento. Seria muito difícil para um time que acabou de cair, né, super recente, um time que acabou de voltar, ficar esse um mês aí parado. A gente tá assistindo alguns jogos, até tô pensando em fazer um vídeo mais focado no Mundial, porque eu tô super assistindo. Quem perdeu o jogo de ontem é louco, é maluco, foi tipo surreal. Eu não vou falar sobre o tópico Marcos Leonardo aqui, porque eu sei que é sensível entre nós. Eu recebo várias mensagens de pessoas que pararam de me seguir quando eu falei sobre Marcos Leonardo, então não falarei sobre isso. Entendi que é sensível, mas foi um puta jogo, né? O que aconteceu Fluminense, o que aconteceu com o próprio Al Hilal é coisa de maluco. Então eu acho que a gente passar esse tempo que a gente tá assistindo ótimos jogos de futebol na zona de rebaixamento seria muito, muito pior pra tudo que a gente já vem sentindo. Então é um Santos que, assim, gente, o Santos hoje é o 15º colocado, tá muito longe de estar ok, a gente sabe essa posição. O Santos volta pra simplesmente enfrentar o Flamengo dia 17 de julho. O Santos enfrentaria o Palmeiras, mas por conta do Mundial, porque, né, o Flamengo já foi desclassificado, o Palmeiras ainda continua. O Santos não vai enfrentar o Palmeiras agora, então tem um tempinho a mais, tem esse respiro. Mas a gente já volta com uma pedreira absurda, porque se eu não me engano, a última vez que a gente encara o Flamengo foi aquele 2x1, 3x1, com 2 gols do Gabriel. A gente abre o placar, o Flamengo tá meio misto, aí chega no intervalo, não sei se é o Dorival, acho que é isso, em 2023. E aí coloca Gabriel, coloca todo mundo, o Flamengo vira e o Gabriel comemora ali na nossa cara. Então eu acho que é um momento que o Santos precisa se firmar, precisa se concentrar. Eu acho que o Santos vem tendo algumas notícias relevantes. O Santos contratou absolutamente muito pouco, né? Foram apenas 2 jogadores. Tenho a lista até dos jogadores aqui que o Santos foi atrás e não deu certo. Mas desses 2, eu entendo... O Santos ainda tem a questão do Mike, né? Mas vai ter que esperar o Palmeiras voltar do Mundial, porque o Santos meio que tá palavrado com o jogador, mas não tá palavrado ainda com o Palmeiras, que parece uma parte importante dessa negociação.
De todo modo, é um Santos que contrata um jogador extremamente necessário por posição, que é o Igor, né? O Santos tem uma necessidade grande, até falando agora mais focado no Igor. O Santos hoje anunciou o Igor, nosso lateral direito, olhando pra baixo porque tá aqui a minha tela com as informações, não tô tão maluca ainda. Nosso lateral direito até 2028, achei um baita tempo, né? São 3 anos de contratação. Ele é menino da Vila, coisa que eu não lembrava, não sabia. Eu sei que vocês não gostam tanto dele, é um jogador que até, quando você vê São Paulinos falando um beijo, tchau, um abraço, quer dizer que ele não fez uma grande performance antes do São Paulo. Acho que ele tava no Ituano, tava na Ponte Preta, não tava fazendo grandes atuações, mas o Santos meio que vai trocar 6 por meia dúzia, né? O Santos tá tentando repor uma vaga deixada pelo Léo Godoy, que a gente sabe que fez uma atuação desastrosa no Santos e já era muito visto. Cara, eu sempre falo, quando o Santos ele vai no mercado, ele contrata alguém, é só olhar, cara, é muito simples, é só você olhar na página da pessoa, do time que foi contratado, do time que o Santos tirou. Cara, as pessoas estão lá festejando, sei lá o quê. Sabe, quando o Patrick foi, ou o próprio Juliano, vários outros jogadores que saíram do Santos, e aí o santista, ele vai lá, ele festeja, é meio que óbvio que vai ser muito difícil dar certo. Então, o Santos hoje, né, o Santos ele tava improvisando o Escobar, o Santos chegou a improvisar o Luizão, chegou a improvisar até o Zé Ivaldo. Então, é um time que nesse momento precisa, né, o Santos precisa da função, até porque a gente tá vendo, tem a questão do Adelan, tem a questão do JP Sherman também, mas o Santos realmente precisa de reforços na lateral. Vamos ver como que vai acontecer. Acho que é um jogador que vem de time grande, a gente não tá falando de qualquer time, a gente tá falando de pelo menos vem vestir também uma camisa que já sabe que tá vindo para um time com uma situação extremamente difícil. Não é, nossa, ele vai se surpreender e fala, oh, uau, achei que o Santos estava super bem, o Neymar tá rico. Não, não tá. O Santos nesse momento tá claramente sem dinheiro, está claramente necessitando de pontos. É um Santos que vai lutar muito para apenas fazer um campeonato digno, né? Honrar, é o que o Neymar pai fala muito, é o que o Marcelo Teixeira fala muito de o Neymar e o Santos, essa relação de 2025 precisa ser uma relação que honre pelo menos a camisa do Santos, não dá pra gente esperar muito mais que isso. E aí hoje também o GE soltou, né, que o Ilharão, eu amo juntar o nome dele, juntaria o nome dele até ele ir embora do Santos, é um jogador de 33 anos, o contrato será até fim de 2026, com questão de possivelmente, possibilidade de renovação por conta de produtividade. Aí eu já acho um jogador que eu coloco, como eu já falei pra vocês, no nível de Zé Rafael. Acho que é um jogador que tem a perder por uma queda junto com o Santos, tem a perder por uma reputação, é um cara de 33 anos, é um cara que o Santos precisa muito, é um volante, o Santos precisa dessas peças, né? O Santos, eu olho no papel, cara, eu sei que eu falei que eu não vou falar de Mundial, mas às vezes eu fico olhando, seja o time do Botafogo, seja o próprio time do Fluminense que venceu ontem, pô, o Santos tem peças. Tô falando de elenco, os dois estão fases muito melhores que o Santos, acabaram de ganhar a Libertadores, não é sobre isso. Mas o Santos hoje não tem um elenco que a gente... Sabe aquelas fotos que a gente vê de 2008, aquelas fotos, sei lá, 2017, não sei, que a gente vê, a gente quer morrer, quer chorar. Não é bem assim. Você pensa num Santos hoje, pô, o próprio Brasão, tem uma zaga que a gente já vai falar mais sobre ela, mas esse meio de campo formado por Ilharão e pelo próprio Zé Rafael, pô, a gente tá falando de Neymar, a gente tá falando de Rolester, a gente tá falando de jogadores que são interessantes, né? Não é um time que você, porra, pega o Brasão e joga todo mundo fora, como muitas vezes já foi. Tira o João Paulo e joga todo mundo fora. Não é bem assim. Então, eu fico comparando porque eu fico pensando, será que o Santos ia tomar um sacode, um sapeco de todos os jogos? Ou se a gente ia conseguir, pelo menos, ganhar o troféu, né? O troféu Flamengo jogou de igual para igual. Porque realmente tem outros times que você vê, a própria questão do Paris e outros times que a gente sabe que... o Paris, né, teve um momento que teve Mbappé, Messi e Neymar e não ganhou nada, e com um puta elenco conseguiu, né, um elenco coletivo, de fato, pessoas se ajudando, conseguiu ir pra frente. Mas bom, vocês me conhecem, eu tô falando 45 assuntos em um vídeo só, mas pra frisar que esses dois reforços foram confirmados hoje, e além disso tudo tem a questão do Mike, que eu falei pra vocês, que é uma negociação que aguarda o Palmeiras, e o Santos disse fica pro Tassiano. Eu tinha falado, pô, podia ir embora, tá? O Santos pagou muito, mas as condições não eram boas, né? Até pela matéria do GE e do UOL, nem o Tassiano nem o Santos se interessaram, então o Santos não receberia pela liberação e teria que pagar parte do salário. A conversa só avançaria se fosse um empréstimo com obrigação de compra. Então, assim, o Santos não é um time que tem um monte de peças no meio de campo, não é? E o Tassiano acaba que pode ser esse cara de meio de campo, pode meio que ser esse cara de ataque. Eu compreendo que nesse momento é um Santos que consegue
também fazer a manutenção do elenco, sabe? É um Santos que também consegue falar, olha, a gente não tá tão bem, mas a gente consegue te oferecer alguma coisa, é isso que a gente vai te oferecer. E, além disso, é um Santos que consegue não ser tão nhacas, né? A gente viu o Botafogo com o Jair. Pô, o Jair seria absurdamente excelente. Tipo, muito excelente pra esse momento do Santos. A gente tá vendo o Santos possivelmente ir atrás de zagueiro, e acaba hoje sendo confirmado que o Gil fica, né? E por conta desse Gil ficando, o Basso indo bem, o Luan Pérez indo bem, o Santos provavelmente não vai atrás de zagueiro. Mas, cara, o Santos liberou o Jair por dinheiro, eu sei, mas por ser uma peça absurdamente importante, um jogador diferenciado, que faria totalmente a diferença. O Santos, nesse momento, eu sinto que às vezes ele tá tão lascado de dinheiro, que mais lascado ou menos lascado, é muito mais importante você ter qualidade de peças. E é o que eu sinto com o próprio Jair. E o próprio falando em Mundial, que eu falei que eu não ia falar, mas eu não paro de falar do Mundial, o próprio Marcos Leonardo faria muito mais efetividade hoje, seria muito mais efetivo do que o próprio Tiquinho. Você sabe disso. Você que discorda de mim e que vai falar que ele é aquele pinguçudo, como fala isso? Pingudo? Pingus? Que ele gosta de beber álcool. Você sabe que ele faria mais diferença do que o Tiquinho nesse momento, porque faria. Então, assim, eu acho que é um Santos que precisa ser inteligente e foi inteligente na questão do Tassiano também. Não é que nossa, a bandeira do Tassiano. Eu tô falando, o Santos tem uma necessidade no meio de campo, o Santos tem problemas no meio de campo pra dar pra qualquer outro time, por razão nenhuma, um jogador que você investiu, acho que o Santos tá sendo minimamente inteligente. E aí, como eu falei pra vocês, o Santos ainda olha pra questão do ponta, né? O Santos perdeu o Soteldo, perdeu o Soteldo e perdeu o Verón. Ninguém perde o Verón nessas condições, né? O Santos disse adeus pro Verón. E o Soteldo, cara, o Soteldo é a vida irregular de Jefferson, né? Não dá pra acompanhar aquela pequena cabeça. Sei, lugar de fala, tem a mesma altura de Soteldo. Então, se ele não tá afim de jogar, que ele vai jogar no Fluminense, outra vez ele volte, né? Porque o Soteldo só tava jogando quando o Neymar tá em campo. Aí não tem muito como você só ter motivação se você tem um dos maiores jogadores do clube, da história do futebol mundial do seu lado. Você precisa ser a sua própria motivação, Jefferson. E é isso que eu diria pra ele se eu estivesse falando com ele, se ele estivesse aqui. Se ele estivesse aqui, seria bem estranho, porque eu tô aqui em São Paulo e ele está bem longe de nós. E, bom, pra fechar, a questão da zaga, né? O Kleber Xavier tem uma outra relação com o Luan Pérez, uma outra relação com o Basso, né? Até o Lucas fez uma matéria bem legal, eu não sei, ou foi áudio, não sei, o Lucas faz tanta coisa, falando que pra gente desconectar, né? Não é só que o Neymar é amigo do Basso, o Basso tá fazendo mais treinos, tá jogando melhor, tá se esforçando mais, tá aparecendo mais e tá realmente caindo na graça de Kleber Xavier e caindo na graça também o próprio Luan Pérez. E é por isso, por conta do Luan, por conta do Basso e por conta do eu fico de Gil, o Santos não vai atrás de zagueiro, então esqueçam isso. E pra fechar, gente, o Santos conta muito com o Neymar. Sim, e o Neymar precisa do Santos, como a gente já sabe, né? Até legal a matéria que a Ana Conhedo coloca dentro no GE, falando que, cara, neste momento, o Neymar já ficou fora de 2 contratações, resta apenas mais uma convocação para eliminatórias na data FIFA em setembro, quando o Brasil vai pegar o Chile e a Bolívia, e neste momento, o Santos já foram 12 partidas e o Santos tem mais 26 partidas pelo Brasileirão. Então a gente já tem mais 26 motivos pra ficar puto só em 2025. E o Neymar precisa mostrar bola, né? E dizem, né, que o entorno de Neymar aqui na matéria do GE, que o Neymar ainda tem aquela esperancinha de Europa. Ele já é um pequeno senhor, né? Amo muito, mas já é um senhor. Então, se existe essa vontade, o Neymar precisa muito, muito do Santos. E ele vai ter que mostrar não só futebol, muito mais que futebol, ele vai ter que mostrar regularidade, constância, músculos, performance. E é isso que a gente espera dele. Então é um Santos que conta muito com o Ilharão, conta com a posição Igor, não sei se vai atrás ou não de um ponta, conta com a manutenção dessa zaga e conta muito, muito, muito com o Neymar. A gente sabe que é um contrato caro pro Santos, mas que o Neymar vale muito mais do que o Santos paga, porque tem muito mais holofotes, é muito... Cara, já falei, o Santos, existe Neymar, Kings League, Mavi, perfeita, gostosinha, neném, e existe também todo o pacote que vem junto, que seja publicidade, seja um patrocinador master, seja reformas na Vila, pacote Neymar é grande, pacote Neymar tem lados bons e ruins, mas o pacote Neymar é muito extenso e impacta totalmente, né? Eu vi matéria hoje falando que o Santos tava pensando em fazer um lançamento sobre o time de 95 e não vai porque tá aguardando a questão da camisa azul. O Santos já bateu todos os recordes de venda com tantas camisas, que na minha mísera opinião
A da Nike ainda é mais bonita. Mas assim, Umbro, fica totalmente à vontade. Eu tô aqui falando uma coisa, vestindo outra, porque eu sou o quê? Uma pessoa hipócrita. Se eu ganhar, vou falar o quê? Vou amar e louvar essa camisa. Mas é isso, gente. Acho que o Santos tá preparando. Eu quero fazer um outro vídeo ainda falando que o Santos tá olhando para outros departamentos, principalmente o departamento de cabecitas, porque o Santos precisa muito da parte psicológica. Eu vou gravar também sobre isso. Mas, de todo modo, acho que é um Santos que tá se preparando. Não é um time tão ruim, eu sei que eu falo isso desde 2017, eu olho esse time no papel e falo, mas desgraças, por que tão ruins? Quando começa o apito, por que desgrama? Porque não tem muita peça interessante e é um Santos que pelo menos faz uma boa contratação, que é o Ilharão, que pode realmente mudar o patamar do Santos. O Santos no meio de campo com o Ilharão e Zé Rafael é outro time, é outra coisa, e um Santos com constância de Neymar Jr. E, aliás, também falar isso que é interessante do Neymar Jr. Que o Santos tinha falado um monte de coisa pro Neymar, né? Que ele voltasse isso, voltasse aquilo, que a orientação era específica, que ele tinha que se manter ativo para não prejudicar o processo de fortalecimento, que ele tinha que estar forte, bonitão, tal, papapá, e que o Santos fez as avaliações do Neymar e que ele está melhor do que aqui, ó, o UOL viu o Neymar, que está em ótimas condições e talvez melhor do que antes da pausa. Então, assim, o Neymar também tá... A gente fala muito de Neymar, eu falo muito de Neymar e falarei pra sempre de Neymar, porque Neymar é tudo pra mim. Mas tem que dizer também que o nosso senhor de 33 anos está se cuidando. Então, assim, assim como o Basso, assim como o Lampérez, o Neymar vai merecer a vaga dele, até porque ele precisa permanecer forte. Mas ele tinha um plano e ele foi atrás desse plano e ele está fisicamente preparado. Então é isso, gente. E a partir de agora, né, a partir de agora não, mas a partir de 16 de julho a gente, como eu falei pra vocês, a gente tem 26 declarados momentos pra ficar puto. Então tem 26 mais partidas do Santos. E a gente vai colocar todo o peso em cima do Neymar, porque assim como eu passo o pano, é responsabilidade de Neymar Júnior de realmente fazer com que esse time não caia. E se eventualmente quiser ganhar um clássicozinho, quiser fazer um golzinho a mais, assim, um outro golzinho ali olímpico, vai ser ótimo. Tá bom, gente? Um videozinho bem básico pra vocês falarem, nossa, você não tá gravando? Tô sim, tô gravando quase 20 minutos. Beijocas.